Oi, gente! Hoje eu vou fazer skincare. Eu vou começar usando esse sabonete da Melu, da Ruby Rose. Inclusive, link dele tá abaixo na descrição. E eu vou usar essa escovinha aqui também. E a escovinha também tá na descrição. Mas enfim, mano, um assunto que eu queria conversar hoje é sobre a questão da internet. Tipo assim, muitas das vezes as pessoas que estão na internet, elas passam uma imagem daquilo que elas não são, tipo, que elas realmente... Nossa, muita água. Enfim, eu vou explicar a minha lógica aqui agora pra vocês. Tipo assim, elas postam às vezes uma realidade que não é visível. Tanto que você percebe que muitos casais terminam, sei lá, por traição. E aí você olha assim do casal na internet e parecia, meu Deus, que casal apaixonante, ou não sei o que. Ou senão a pessoa vai lá e entra em uma polêmica na qual você não esperava que a pessoa fosse fazer isso, sabe? Tem várias polêmicas na internet que você pode ver de várias pessoas assim que você olha e fala assim, nossa, eu nunca esperaria que essa pessoa ia trair a outra. E eu tive um choque de realidade disso ontem, sabe? Quando eu vi que um casal tinha terminado simplesmente por adultério. E eu fiquei, cara, esse casal parecia ser super apaixonante na internet, parecia estar tudo ok. E eu acho que muitas das vezes as pessoas postam uma realidade na internet daquilo que elas não vivem. Então, tipo assim, a gente acredita em algo, não acreditar, mas é que, tipo assim, a gente vê e a gente acha que... Ai, calma no meu olho. E a gente acha que aquilo é real, sendo que na verdade não é real. É a imagem que o casal criou dele, sabe? Então, tipo assim, eu acho impressionante. E também tem aquele famoso por trás das câmeras, né? Tipo, muitas vezes a pessoa é alguém na frente das câmeras e por trás das câmeras é uma pessoa totalmente arrogante. Por isso que eu acho eu tenho certeza que eu não deve ficar idolatrando a pessoa, coisa feia, viu? Brincadeira. Mas assim, mas eu ainda concordo plenamente com isso, né? Primeiro que eu sou cristã, então já não idolatro coisas no geral, muito menos pessoas. Então, tipo assim, se você idolatra alguém, coloca expectativa nas pessoas, não coloque, porque provavelmente as pessoas vão te decepcionar. E essa é a realidade da vida, entendeu? Tipo assim, raramente você vai viver uma situação que alguém não vai te decepcionar. Tipo assim, até seus pais. Então eu falo muito pra essa questão de, tipo assim, às vezes a pessoa parece estar vivendo algo, mas que não é real. Então, ponto número 1, não coloque suas expectativas em pessoas. Segundo, eu já tirei o primeiro sabão. Nossa, bati meu... Enfim, agora eu vou usar o segundo. Ele também é de uva e eu gosto muito desse. Enfim, tá um precinho muito bom, entendeu? Então dá uma olhada lá. E é isso. Agora eu vou usar agora. Esse aqui ele faz espuminha. Gente, eu acho isso muito bom. Aí você vai espalhando assim. Nossa, eu amo fazer skincare. Sinceramente, melhor parte do dia. Fala sério. Então, tipo assim, eu acho que a internet, às vezes, ela é muito perigosa nesse sentido, sabe? Então... E também, nossa, essa semana, inclusive, que teve o caso lá do Felca. Que ele abriu... não sei se vocês viram o vídeo, mas com certeza, quase absoluta, vocês viram o vídeo. O Felca, ele postou... um vídeo falando sobre denunciando mesmo algumas pessoas na internet por postarem certos conteúdos impróprios com as crianças. Então, tipo assim, às vezes eu fico pensando como é que essas pessoas por trás das câmeras, sabe? Porque, tipo assim, você expõe uma criança, você acaba com a infância dela. É muito triste. Então, eu não vou estar comentando novamente sobre quem que enfim, mas é isso, sabe? Então, basicamente, esse é meu ponto de vista. Eu acho que a internet é algo super perigoso, assim, em questões de você saber quem que você pode confiar ou não. Até porque também teve um bagulho lá no TikTok, tipo assim, na teoria, aquelas meninas, elas eram amigas, né? Mas na realidade, tinha muita coisa por trás e muita coisa que a gente não fica sabendo. Então, tipo assim, obviamente eles vazaram muita coisa daquela treta lá que teve. Mas assim, mesmo assim, não é totalmente a realidade.
Então, eu acho que as pessoas às vezes confundem muito e idolatram às vezes coisas que às vezes nem é real, assim, sabe? Às vezes a pessoa posta, sei lá, uma rotina de acordar 4 horas da manhã e assim, vai dormir 11 horas da noite, faz um milhão de coisas, sendo que na verdade aquilo pode ser que não seja real, entendeu? Às vezes a pessoa, sei lá, gravou, postou um dia e é isso. Ou muitas das vezes a pessoa faz uma rotina, mas, tipo assim, na verdade, isso não é a rotina dela de todos os dias. Então, cria a sua própria rotina, não coloca expectativa na vida das outras pessoas. E assim, ninguém é perfeito. Então, por exemplo, na minha rotina, eu estudo, eu faço tudo que eu posso, mas nem sempre. Nossa, eu vou tirar o sabão e depois eu volto a falar. Mas eu vou terminar de falar só essa frase. Mas, tipo assim, nem sempre eu consigo ser a minha melhor versão todos os dias. Mas eu tento ser a minha melhor versão todos os dias. Então, só da fase de tentar já é um passo, sabe? Então, não cria uma visão, assim, sobre o que as pessoas postam na internet, que na maioria das vezes a pessoa nem dura tanto tempo assim. Eu falo que pode dar burnout. A chance de dar um burnout é muito grande. Burnout é quando o seu corpo simplesmente chega a um ponto que ele fica tão cansado e desliga. Então, assim, se dedica no que você pode e também não cria essa questão de colocar uma rotina que você não vai conseguir acompanhar o ritmo, sabe? Eu fico pensando também que eu tenho um aplicativo que ele, tipo assim, chama YPT. Eu não sei pronunciar, mas enfim, esse aplicativo, ele cronometra o tempo que você estuda por dia e também você consegue ver o tempo que outras pessoas estudam. Você cria uma conta, enfim. E aí tem gente lá no aplicativo que, sei lá, aparece 10 horas por dia, 12 horas por dia. Mas você tem que contar que cada um tem a sua rotina. E, gente, agora eu tô usando um cérebro, não sei se eu falei. Mas enfim, cada um tem a sua rotina. Então é o seguinte, por exemplo, eu estudo depois da escola, mas, por exemplo, obviamente, se eu for contar com a escola, vai ser mais ou menos o tempo que aquela pessoa tá, sabe? Mas, por exemplo, eu não fico colocando isso pra cronometrar o tempo da escola. Eu coloco só quando eu vou estudar a parte, que eu acho que seria o ideal, né? Mas enfim, então assim, tem pessoas que já acabou a escola e tá estudando pra vestibular naquele aplicativo. Então, assim, cada um tem sua realidade, né? Tem gente que pode estudar o dia todo e é isso, entendeu? Às vezes é preferência, enfim, não preferência. Como é que é o nome da palavra? Eu esqueci essa palavra. Vantagem. Será que não seria vantagem? Mas enfim, às vezes essas pessoas têm algumas vantagens, porque, por exemplo, não trabalha, então elas conseguem se dedicar 100%. Mas no meu caso, eu tenho escola e eu trabalho. Tipo assim, é que depende. Tem dia que eu tenho muito trabalho pra fazer e tem dia que não tem. Então vai depender muito. Normalmente, fim do mês, eu tenho mais quantidade de trabalho. E eu também vou ter. Hoje eu vou ter que trabalhar um pouquinho, assim. Um pouquinho bastante, mas assim, eu sou jovem aprendiz, né? Então, meio que tem um limite que eu possa trabalhar por dia. Mas enfim, então assim, as pessoas às vezes ficam comparando uma rotina. E sabe o que eu penso também? Não é questão de você estudar mais. Eu acho que o seu ensino, ele tem que ter qualidade, né? O seu estudo, ele tem que ter uma qualidade. Porque um estudo com qualidade é muito melhor do que um estudo que você fica horas e horas estudando. Como assim? Eu vou passar um hidratante agora da Max Love. Enfim, o que eu penso sobre isso? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá super cansada e aí ela fica horas e horas estudando e ela não consegue absorver tudo. E uma outra pessoa, sei lá, que fica 2 horas estudando, pega mais coisa que ela porque ela está bem disposta e não tá cansada. Então ela consegue agregar mais informações. Então eu uso muito isso também pro meu dia a dia. Porque tem dia que eu vejo, não consigo estudar muitas e muitas horas hoje. Vou cuidar da minha saúde mental. E é o que eu faço, entendeu? E principalmente eu sou vestibulanda de medicina. Então, principalmente eu tiro um tempo, simplesmente, sei lá, pra eu ir na academia, cuidar da minha saúde. Obviamente que eu ainda tô no primeiro ano. Então, assim,
quando eu tiver, sei lá, no terceirão, que eu vou abrir mão de mais coisas. Mas eu não quero abrir mão da minha saúde mental. Porque eu acho que isso é o mais importante pra você passar e ter um estudo de qualidade, sabe? Isso conversando com pessoas que já passaram em vestibular de medicina, você pode pesquisar, enfim. Até a internet em pesquisa demonstra sobre isso. Tanto que existe aquele famoso método do Pomodoro. Enfim, agora eu vou usar esse hidratante da CeraVe. Muito bom. Enfim, tanto que existe aquele método Pomodoro, que é você estudar 30 minutos e para por 5. Ou, na verdade, é 25 minutos e para 5 minutos e faz um ciclo. Eu não estudo assim porque eu não funciono assim, mas teve uma época que eu estudava, só que eu achei que eu me distraía muito fácil no tempo livre, não voltava, então eu não estudo assim. Mas, por exemplo, esse método, gente, é um método, se vocês não sabem, foi Harvard que fez o estudo e concluiu que era melhor assim. E Harvard não é nada menos... Eu nem sei se eu tô pronunciando certo. Mas, assim, é a melhor faculdade do mundo, se eu não me engano. É uma das melhores. Então, assim, eles fizeram um estudo vendo que estudar muitas horas seguidas sem ter uma pausa, sem cuidar de você mesmo, não rendia, entendeu? Então, assim, não é nem coisas da minha cabeça que eu tô falando. E eu acho que é muito melhor assim. E agora que eu percebi, que eu vejo como é que eu mudo muito de assunto em um vídeo só. Tipo, não é possível. Assim, eu já falei de internet, falei de escola, vestibular. Mas, enfim, eu faço cursinho pra eu passar em medicina. Mas eu não sei como é que vai ser, né? Eu quero muito essa área. Mas, assim, ainda tô no primeiro. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Mas eu tenho uma certeza, assim. Já tem muito tempo que eu quero medicina, não foi algo, tipo, também desse ano. Mas é isso, eu acho uma área incrível, tipo assim, gente, é meu sonho, entendeu? De verdade. Só que um dos meus maiores sonhos também é me formar como médica e fazer missões. Tipo assim, cara, não dá. Fazer missões como médica. Eu acho que, assim, seria surreal, sabe? Poder ajudar as pessoas, tanto no emocional quanto física, se estiver doente, machucada, orar, enfim. É basicamente esses os meus sonhos. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu não passo muito na minha skincare, porque, gente, minha pele... Assim, né? Eu ainda sou adolescente, não preciso ficar repondo muita coisa. E eu acho que passar muito produto na cara dá até espinha, alergia. Então tomem muito cuidado com isso. Procurem um médico, enfim. No meu caso, como eu uso o básico, eu não procurei médico, entendeu? Basicamente eu higienizo bem o rosto e eu hidrato ele. Ah, mas sua boca tá muito ressecada. Gente, tá fazendo muito frio aqui em São Paulo. Simplesmente meu desabafo da semana. Tá tipo assim, a temperatura tá fazendo 9, 10 graus. Infelizmente, eu uso remédio, eu passo hidratante, mas assim, acaba que sempre quando cai a temperatura fica assim. E aí eu vou passando, vai tratando, e aí vai melhorar, eu acredito, né? Amém. Assim que a temperatura subir. E eu espero, porque eu não aguento mais ir pra escola fazendo 10 graus. Não tá dando, né? Mas enfim, beijos, vlog, foi essa skincare.